São 8h24 e você acompanha o Jornal Bom Dia pela 87,9 FM, também pelas nossas redes sociais. E hoje, com enorme prazer, né, nós vamos conversar com Gustavo Gumieiro, sociólogo, esse jovem que eu conheço desde muito pequeno, né, através da nova escola, através dos seus pais, né, infelizmente ambos já morreram, mas um garoto que a gente acompanhou todo o desenvolvimento, todo o crescimento, e o Gustavo estará lançando no próximo dia 31 de março a obra Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos. Gustavo, seja muito bem-vindo, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Caro Fernando, caro Gustavo, Xará, a todas e todos que estão ouvindo e vendo a Rádio Valinhos nesse momento, eu que agradeço pelo convite de poder falar sobre o meu livro, poder trocar uma ideia muito prazerosa aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Gustavo, vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional e acadêmica, né? Conta um pouquinho aí, relembrando essa sua trajetória. É algo fora do comum, Fernando. Eu me lembro quando eu me inscrevi para fazer um MBA em gestão de empresa na Facamp, isso em 2011, quando o professor olhou assim, que escolhia, né, que aprovava, ele falou, que currículo maluco, né? Então, só explicando um pouquinho. Eu estudei na nova escola, em Valinhos, né, até a oitava série, então era até a oitava série. Depois, a partir de 99, eu comecei a jogar futebol, era o último ano de juniores, mas eu treinava de manhã e à tarde, estudava à noite. E consegui ingressar na Unicamp fazendo educação física. Então, eu ingressei na Unicamp em 2000, fiquei até 2004 estudando à noite. Então, quando eu jogava na Ponte Preta, estava mais perto, mas eu já joguei no Rio Claro, que eu tinha aqui de manhã treinar, voltava à noite, parava no Unicamp, vinha dormir. Então, umas loucuras que você faz pelo amor ao que você queria, ao seu sonho. E foi até 2004, foi quando me formei em educação física. 2005 a 2007 eu morei na Itália, jogando futebol também. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi estudar teologia. Então eu fiz o curso básico, avançado, e fiz uma pós-graduação em teologia bíblica do Antigo Testamento. Foi quando eu terminei a teologia que eu fui para fazer o MBA e esse professor falou, que currículo maluco. Iria ficar mais maluco ainda, adicionando o MBA em gestão de empresas. E depois, em 2012, quando eu descobri a sociologia, que ela veio na minha vida, lendo uma entrevista no jornal Valor Econômico com o sociólogo Zygmunt Bauman, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida, né? Faz 10 anos. Então, sociologia. E daí eu prestei o processo seletivo para o mestrado e doutorado, então me formei em mestre e doutor em sociologia pela Unicamp. Então, graduação em educação física na Unicamp, mestrado e doutorado em sociologia pela Unicamp. Então, eu tive, assim, muitos bons professores, desde a nova escola, né, professora Valdete, aqui de Valinhos, né, que a gente tem contato até hoje. Então, eu sou muito grato aos professores que tive, às instituições onde estudei, que puderam dar forma ao meu pensamento crítico, que nós aprendemos sempre a ter essa visão crítica na nova escola. Eu falo para todo mundo, eu aprendi a reciclar lá, a gente reciclava papel, a gente plantava árvore, era maravilhoso, uma experiência única. E muitas daqueles alunos, inclusive o João, seu filho, né, que a gente estudou muito tempo junto, tiveram essa experiência de ter esse olhar crítico, essa consciência do que falam ecológica. Então, eu sou muito grato a toda essa minha trajetória e, com certeza, ao apoio do meu pai e da minha mãe, que
não tenho nem o que falar, né, Fernando? Quem sabe o amor que eles nutriam por mim, desde que eu nasci, em 81, que meu pai colocou um outdoor na cidade, falando que eu nasci. Famoso, né, Gustavo? Eu fui muito amado. Que bom. Gustavo, bom dia, muito obrigado pela participação aqui na Valinhos FM. E o que te motivou a escrever esse livro sobre o Brasil e a pandemia? Como o Brasil geriu toda essa situação e que, infelizmente, provocou mais de 650 mil mortes aqui no nosso país? Bom dia de novo, Gustavo. Obrigado pela pergunta. No início, em 2020, eu pensava em escrever o livro assim... minhas aventuras na pandemia, para escrever sobre o Brasil e Itália. Estava até entrevistando muitos italianos para ver o que eles para ouvir o que eles achavam da pandemia, para sentir as diferenças entre o Brasil e Itália, como que os governos lidaram com a questão da pandemia da Covid nos dois países e fazer essas diferenças. Mas com o passar do tempo eu fui vendo que o Brasil é um país sui generis, fatos que aconteceram aqui só aconteceram aqui. Então, me foquei nesse intuito de analisar o Brasil. Então, até coloco na introdução do livro que o Brasil é sui generis. Então, quando o capítulo final da pandemia for escrito, os destaques irão para o Brasil e Estados Unidos. Só que nós temos uma grande diferença nesses dois países, que foram os líderes e são ainda os líderes no número de mortes. Os Estados Unidos não têm um sistema único de saúde que nem tem no Brasil. Então, é até normal que mais gente morresse lá por falta de acesso ao hospital. Aqui não. Nós temos um sistema único de saúde que, com os seus defeitos, provou funcionar de uma certa forma na pandemia, e esse número exagerado de mortes poderia ter sido evitado com esse sistema único de saúde que a gente teve. E daí eu fui querer analisar de quem era a culpa ou as responsabilidades por essa matança enorme de brasileiros. Uma pergunta eu tinha comigo no começo. Eu falava, eu vejo que o Bolsonaro, ele permite a morte de muitos brasileiros, mas eu quero entender o porquê. Eu não entendi o porquê. E foi escavando com vários livros e artigos que eu consegui chegar a alguma conclusão plausível a esse respeito. Gustavo, quais os principais problemas, né, que você detectou na condição da pandemia no Brasil? Os principais problemas, Fernando, sem dúvida nenhuma, foram o impedimento via governo federal da circulação de pessoas, porque os vírus eles se transmitem através do contato das pessoas. Se você bloquear esse contato, você bloqueia em parte a transmissão. Então esse é um fator. O segundo fator já foi a questão da vacina. Então era um governo negacionista que não queria a vacina, e a CPI expôs todos os bastidores perversos da questão da vacina. O Brasil tem um histórico de vacinação muito positivo. Nós poderíamos sair na frente, poderíamos exportar nosso know-how, nosso saber fazer a todos os países, ser um exemplo. Então, nosso presidente, ele tinha na mão a chave para escrever a história, não só dele, como do nosso país, de recolocar o Brasil em uma posição de protagonismo na América Latina e no mundo. Mas ele escolheu o caminho dele, né? Não posso dizer que é errado ou não, mas ele escolheu o caminho dele. Então, e dessa forma, resultou em, com certeza, milhares de mortes podem ser creditadas ao negacionismo do governo e a falta, e por esse negacionismo, fazer com que fosse contra a vacinação, fazer com que ele, o gabinete paralelo e seus ministros, a sua tropa de choque, todos os momentos criassem essas notícias falsas a respeito da vacina. Inclusive, na capa do meu livro, eu fiz questão de colocar o jacaré, porque a frase dele, que quem toma vacina pode virar um jacaré, que a Pfizer não se responsabiliza, eu creio que é emblemática, entendeu, Fernando? E coloco aqui também, no meu livro, também tem a crítica a Lula. Então eu não sou bolsonarista, não sou lulista, eu sou um sociólogo dissecando um cadáver lá que eu precisava
analisar, né? Então, apartidário, não sou... Nunca votei no Bolsonaro, nunca votei no Lula. Então, eu precisava escrever o que os fatos relatavam, não o que eu pensava. Eu jamais, quando eu comecei a escrever, pensei que o Bolsonaro seria a peça-chave do meu livro. E acabou sendo, eu escrevo na introdução também. O Bolsonaro foi o personagem-chave na pandemia no Brasil, para o bem ou para o mal. Nós temos aqui a participação do ouvinte Flávio Baldin. Ele diz: bom dia a todos, feliz de assistir esse grande menino e filho do coração. O Patota é demais. Muito obrigado pela audiência, viu, Flávio Baldin? Muito obrigado. Gustavo, e como se deu a escrita do livro e o trabalho de pesquisa? O trabalho de pesquisa começou logo no início da pandemia, porque eu estava ainda terminando o doutorado, e eu falei, quando eu terminar o doutorado, vou pegar um ano sabático sem escrever nada. Mas o sociólogo vive numa liberdade aprisionada, ele não consegue desligar a cabeça, e eu falei, é um momento histórico e é temporal. Se eu quiser escrever sobre a pandemia, eu tenho que escrever agora. Não posso deixar para daqui 3, 4 anos. Então, o que eu fazia? Notícias, eu salvava as notícias por pastas. Então, vacinação, desigualdade e vários outros assuntos, e eu não sabia ainda como que seria o livro, né? Não sabia os capítulos, tudo. E daí eu comecei a escrever realmente no segundo semestre do ano passado. E eram assim, 30 dias de escrita diária. Depois tomavam um refresco, mais 15 dias. E foi nesse processo que eu acabei de escrever agora no final de fevereiro, né? E lógico, como é um processo que ainda está acontecendo, levantam-se muitas novidades todos os dias, mas o livro está finalizado. De qualquer forma, para uma segunda edição ou para uma tradução em outras línguas, é possível adicionar informações no prefácio ou completar o livro, Gustavo. São 8h36, hoje conversando, né, com o sociólogo Gustavo Gumiero, que estará lançando no próximo dia 31 a obra Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos. Gustavo, o livro, você dividiu em capítulos, como é que é o trabalho? São divididos em 10 capítulos, Fernando. Introdução, mais 10 capítulos. Alguns capítulos são mais técnicos, como análise da CPI, é um capítulo. A CPI, apesar de não acreditar que resultará em nenhum processo, em nenhuma prisão, ela fez um grande favor, né, prestou um grande serviço à população brasileira por revelar os bastidores de muitos assuntos, dos principais assuntos, do colapso em Manaus, do não querer comprar a vacina, então, do gabinete paralelo. Ela nos revelou muitos fatos importantes e fez uma necrópsia do Brasil nessa pandemia. Então, são divididos em 10 capítulos, e o capítulo final, eu coloco das perspectivas para o Brasil diante disso, agora nas eleições 2022, em que o Lula aparece em primeiro lugar, porque o antipetismo de 2018 foi atenuado pelo antibolsonarismo de 2022. Então, eu finalizo com essa perspectiva desse ano eleitoral. Gustavo, fale para a gente um pouco sobre a capa. Você que fez o desenho, ou você pediu para uma outra pessoa fazer, você consegue descrever essa capa? Com certeza, Gustavo. A capa, eu tenho a capa desde abril do ano passado, antes de escrever uma linha do livro. Porque eu pensei, eu tenho um amigo que é ilustrador, eu fiz um rascunho assim, falei, Diego, eu penso nessa capa aqui, vamos fazer o círculo da bandeira do Brasil cheio de cruzes, né, para simbolizar o coronavírus. A capa é uma bandeira do Brasil em forma vertical, né, escrito Pandemia no Brasil,
uma faixa preta de luto, pandemia no Brasil, fatos, falhas e atos. E tem um jacarezinho, ilustrando o que eu disse no começo da entrevista, aquela frase do Bolsonaro que foi emblemática, né? Vou tomar a vacina porque, ô imbecil, a Pfizer não se responsabiliza se eu virar um chimpanzé, se eu virar um jacaré. Então, como o livro tem esse teor crítico, eu pedi para ele, e assim, os artistas, eles são capazes de vislumbrar coisas que um cérebro normal não é, e veio muito melhor do que eu imaginava, mas fui eu que pedi daquela forma a capa, porque eu já sabia mais ou menos o teor que o livro teria. E é importante salientar também, Gustavo, o título, quando eu pensei no título, seria Pandemia no Brasil, Atos, Fatos e Falhas. Só que, escrevendo o livro e tendo as notícias em mãos, faltaram os atos em prol da população a partir do governo. Então, esses atos ficaram depois do reticências. Fatos, falhas, reticências e atos. Pois demonstraram que poucos fatos de empatia para com a morte de milhões de brasileiros foram colocados em prática pelo atual governo. Gustavo, nós temos aqui a participação do Ronaldo Almeida, um ouvinte. Ele diz: o que você acha que mais fez a diferença no andar desta pandemia no Brasil, negativa e positivamente? Obrigado, Ronaldo, pela participação. Negativamente, sem dúvida, foi a questão da falta de uma coordenação nacional com respeito a colocar confinamento logo no início da pandemia e, principalmente depois, o negacionismo com relação à compra das vacinas. Como eu te disse, o Reino Unido começou a vacinar dia 8 de dezembro de 2020, o Brasil poderia ter começado até antes. Então, isso, muitas vidas que se perderam por falta de um confinamento, um lockdown, e por falta de vacina em um tempo prévio, devem-se a conta dessa administração. Positivamente, eu vejo que o brasileiro ele foi muito disciplinado no uso de máscara, de querer se vacinar, porque na Itália eu vivenciei muitos italianos eram contra a vacina, né, chamados Novax, e isso eu não presenciei no Brasil. Então foi uma população que aceitou de bom grado a vacinação e respeitou o uso das máscaras dos protocolos sanitários para evitar uma maior contaminação. Então eu vejo a população brasileira de forma muito positiva como resposta a essa pandemia. Gustavo, como é que você vê a questão do Dória, né? Porque me parece que o presidente Bolsonaro só reagiu quando o governador de São Paulo fixou uma data que iria iniciar a vacinação, né? Qual que é a sua visão sobre esse fato? Muito bem colocado, Fernando. A minha visão, que é o que os fatos falam, é que realmente o que você colocou é perfeito. O presidente e o então ministro da Saúde, o Pazuello, só foram correr atrás depois que o Dória fixou e falou, eu tenho uma vacina e vou começar a vacinar. Então, o Dória, independentemente das suas motivações, que para mim eram mais políticas e econômicas do que qualquer outra coisa, ele prestou um serviço ao Brasil nesse sentido, que graças a ele a vacinação pelo menos começou em janeiro, porque ele que foi fazer o governo de São Paulo que foi fazer a parceria com a China para trazer a vacina, porque senão o cenário seria muito pior, Fernando. Muito bem colocado, e a minha visão é essa que você pontuou. Gustavo, a visão do Brasil no exterior tem sido manchada, não só por essa questão da pandemia, mas também envolvendo aí o meio ambiente, preservação da Amazônia, sobretudo. O que você acha que o Brasil precisa fazer para melhorar essa imagem fora daqui? Precisa ter uma política de proteção não só à Amazônia, mas a todo esse ecossistema que nós temos, que é muito valioso, não economicamente, mas para todas as futuras gerações.
como é dito, e eu acredito, nós já estamos em um ponto de não retorno com respeito à mudança climática. Então, tudo que for feito a partir de agora é para atrasar um pouco todos esses processos que virão e serão perversos para a humanidade como um todo. Então, o Brasil precisa ter uma política voltada para o ecossocialismo. Então, a ecologia faz parte da natureza humana. A partir do momento que a gente protege o nosso ecossistema, nós estamos protegendo a nós mesmos como humanos. Então, essa é a pauta que deveria ser já do presente, mas é a pauta que eu vejo no futuro. Não há mais condição de a gente ser um país que coloque, principalmente nesses últimos anos, que precisamos tirar a terra dos indígenas para mineração, sabe? Isso é inadmissível. Em 2022 a gente ouve isso, né? E depois vai lá no discurso da ONU e fala que em agosto de 2021 desmatamos menos do que agosto de 2020. Mas pega o ano inteiro, pega os anos pregressos. Então, a gente precisa ter uma política, e para ter essa política precisamos ter governantes e também a população que exija todo esse processo em prol da preservação da natureza, mas a natureza somos nós mesmos, né? O homem só no Renascimento e no Iluminismo que fez essa separação entre homem e natureza, mas a cultura indígena nos ensina muito que nós somos todos parte dessa terra. Gustavo, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Bom, eu gostaria que você formulasse o convite para o lançamento do livro Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui expressando minhas ideias, você, Fernando e Gustavo, e todo mundo que nos ouviu. O livro será lançado na quinta-feira que vem, dia 31, às 19h30, lá na Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, em Campinas. E é muito bom para o escritor receber o feedback das pessoas, eu estarei lá autografando, quem quiser o autógrafo, e o preço de venda será R$ 34,90. Então, quanto mais valienses e amigos eu vir lá, eu ficarei muito feliz. Então, no próximo dia 31, no Shopping Dom Pedro, Livraria Leitura. Livraria Leitura. A partir de que horas? Das 19h30, Fernando. Depois isso também, o livro vai estar à venda em sites? Já, a partir da semana que vem já estará em venda na Amazon, em pré-venda, tá? Certo. Gustavo Gumiero, prazer enorme revê-lo, viu? Parabéns, a gente fica muito feliz quando os jovens se despontam, né? E com essa consciência, nós temos as eleições agora, né? Eleições no Brasil, e eu acho que é muito importante essa discussão. E apontar os erros e acertos do nosso país. Muito sucesso, muito obrigado e um grande abraço, Gustavo Gumiero. Eu que agradeço, Fernando, agradeço, Gustavo, muito obrigado.